Pessoal, iniciamos agora então a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos falar sobre responsabilidade civil subjetiva e objetiva, e nós vamos também falar sobre excludentes de responsabilidade civil. Iniciamos então sobre responsabilidade civil subjetiva e objetiva. E nesse aspecto eu ressalto vocês o que nós conversamos no finalzinho da primeira parte da nossa aula. Lembram que nós vimos os elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil, que é a existência de uma conduta de dano, de nexo causal entre conduta e dano e existência de dolo ou de culpa. E nesse aspecto eu chamo a atenção de vocês que é quanto à existência de dolo e de culpa que a necessidade de demonstração de existência de dolo e de culpa que nós falamos em responsabilidade civil subjetiva e objetiva. Quando nós estamos diante de uma possibilidade de responsabilidade civil subjetiva, há a necessidade de se demonstrar a ocorrência de dolo ou de culpa para que haja o dever de indenizar, o dever de reparar um dano. Por exemplo, voltamos àquela situação do acidente de trânsito, tá? Em que uma pessoa invadiu a via preferencial e colidiu com um carro que normalmente transitava por essa via preferencial. Essa pessoa que invadiu a via preferencial causou vários danos a este veículo que transitava na rua principal de forma correta, tá? Para que haja um dever de indenizar, neste caso, para que eu verifique a ocorrência de uma reparação civil, o que eu tenho que ter nesse caso? Eu tenho que ter uma conduta, eu tenho que ter um dano, um nexo causal entre a conduta do agente e o dano, e eu tenho que comprovar a culpa ou dolo. Ou seja, eu tenho que comprovar que essa pessoa, ao invadir uma via preferencial, ela agiu com culpa ou com dolo, porque se eu não verificar nenhuma atitude errada dela, eu não posso responsabilizar ela civilmente, tá? Eu não posso falar em responsabilidade civil. Então, nesta hipótese, quando nós estamos falando de responsabilidade civil subjetiva, eu tenho que ter presente para poder buscar o dever de indenizar os 4 elementos da responsabilidade civil. Eu preciso ter a presença do dolo ou de culpa. Situação diferente, eu tenho no caso de responsabilidade civil objetiva, em que, para haver o dever de indenizar, para que haja o dever de indenizar, basta a demonstração de conduta, de dano e do nexo causal entre a conduta e de dano. Não há a necessidade de demonstrar a ocorrência de dolo ou de culpa. E por que isso? Porque nós temos algumas situações específicas em que o legislador, ele visou proteger, ele visou privilegiar pessoas que são mais frágeis, mais vulneráveis em determinadas relações negociais. E por isso, algumas pessoas elas respondem independentemente de ter agido com dolo ou de ter agido com culpa. Um exemplo que eu trago para vocês disso, tá? Imaginemos uma empresa, um mercado, tá? Imaginemos um mercado que é uma pessoa jurídica e ele tem os seus funcionários, que são pessoas físicas. E um dos seus funcionários é entregador de mercadoria. E esse funcionário, no exercício da função, ele foi levar a entrega de mercadorias, ele acabou colidindo com um outro veículo e causando um acidente de trânsito. A culpa foi desse condutor, desse funcionário. Nesse caso, a pessoa jurídica, ela agiu com dolo ou com culpa? Não. A pessoa jurídica, ela não agiu com dolo, ela não agiu com culpa. Quem agiu com culpa, nesse caso, foi o funcionário da pessoa jurídica. Porém, nesta situação, a pessoa jurídica ela vai responder por danos que esse funcionário causou. Ela não agiu com culpa, ela não agiu com dolo. Porém, como o funcionário estava a serviço dela, eu tive uma conduta, eu tive um dano, eu tive um nexo entre conduta e dano e por isso essa pessoa jurídica pode ser responsabilizada nesse caso, tá? É uma situação que visa
proteger a outra parte que acabou sendo envolvida involuntariamente no acidente. Então, em situações como esta, nós estamos diante de uma responsabilidade civil objetiva. E quanto a isso, eu trago para vocês o artigo 931 do Código Civil, que diz o seguinte: ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Aqui eu trago uma situação de responsabilidade objetiva. Danos que empresas individuais causaram em razão de produtos postos em circulação, por mais que não tenham feito isso com dolo ou com culpa, mas gerou dano a alguém, essa empresa vai responder, tá? E situação semelhante consta no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele nos traz a ideia de responsabilidade civil objetiva, justamente para proteger o consumidor, que é a parte mais vulnerável numa relação. Tá? O que estabelece o Código de Defesa do Consumidor? Ele diz que o fornecedor do serviço ele vai responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos. Tá? Na sequência, então, também eu demonstro para vocês, eu trouxe a redação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Então, via de regra, responsabilidade civil subjetiva, eu preciso demonstrar dolo ou culpa. E objetiva, eu não preciso demonstrar o dolo ou a culpa. Para que haja responsabilização, eu só preciso ter presente a conduta, o dano e o nexo causal. E por fim, pessoal, nós temos as hipóteses de exclusão de responsabilidade civil, ou seja, nós temos as excludentes de responsabilidade civil, que constam no artigo 188 do nosso Código e trazem as hipóteses em que não há configuração de ato ilícito. Iniciamos falando sobre a legítima defesa, algo que já é bem familiarizado de vocês, inclusive em razão do direito penal. Tá? Ou seja, quando uma pessoa ela pratica algum ato em legítima defesa e esse ato for praticado contra o próprio agressor, ele não cabe, não podemos falar em responsabilidade civil, tá? Porque agiu em legítima defesa, semelhante ao que acontece na esfera criminal. Eu chamo a atenção para vocês em relação a outras duas situações. A primeira delas é o seguinte: em caso de erro ou engano, cabe reparação civil, mas há possibilidade de ingressar com ação regressiva contra o agressor. Ou seja, quando nós temos essa situação, nós temos uma hipótese em que, por engano ou por erro, uma terceira pessoa ela foi atingida. Ou seja, eu pratico um ato com a intenção de... Eu sofri uma agressão, eu sofri uma violação e eu pratico um ato em legítima defesa para repelir isso. Porém, por um erro, por engano, eu pratico esse ato contra outra pessoa e não contra aquele que me agrediu. O que acontece nesse caso? Cabe responsabilização, tá, pessoal? Se eu pratiquei um ato e agredi pessoa diferente da que eu deveria para repelir uma injusta e grave agressão, que é a legítima defesa, que é uma situação em que eu posso atuar em legítima defesa, eu sofro uma indenização, eu posso responder civilmente por isso. Porém, eu posso ingressar com uma ação regressiva contra a pessoa que me agrediu, contra a pessoa que praticou um ato ilícito contra mim. Falando de uma forma mais dinâmica para vocês, imaginamos o João e a Maria, tá? O João, ele praticou um ato ilícito contra a Maria.
E a Maria, a fim de repelir esta injusta agressão, a esse ato ilícito, ela resolve então agir em legítima defesa contra o João. Só que ao invés de atingir o João, ela atinge o Pedro, tá? O Pedro, ele pode buscar uma reparação civil em relação a Maria, e a Maria vai ter que realizar uma reparação civil, seja uma reparação de dano material ou de dano extrapatrimonial, né, no caso, tá? Patrimonial, extrapatrimonial, enfim. Porém, como foi uma situação né, em que a Maria ela queria repelir uma injusta agressão e fez isso em relação à pessoa errada, ela vai ter que reparar, mas ela pode entrar com uma ação regressiva e cobrar do João. Ou seja, ela vai poder entrar com uma ação e dizer o seguinte: olha, João, em razão de um ato ilícito que tu praticou em relação a mim, eu fui repelir esse ato ilícito e por engano eu acabei causando um dano ao Pedro. Eu paguei o Pedro, agora eu quero que tu me ressarça desse valor que eu tive que pagar ao Pedro, tá? Então, quando há um engano, quando há um erro em relação à legítima defesa, em agir em legítima defesa a uma pessoa, a pessoa tem que reparar o dano, mas pode ingressar com uma ação regressiva. E isso consta no 930, parágrafo único do Código Civil. Eu peço que vocês prestem atenção quanto a isso, porque se nós compararmos com o crime, é um pouquinho diferente, né? Mas há essa possibilidade de buscar uma reparação civil quando agem pensando que está agindo em legítima defesa, mas erra a situação, erra a pessoa, por exemplo, mas há a possibilidade de ação regressiva. E outra situação que eu ressalto para vocês e que também difere um pouquinho do crime é a questão da legítima defesa putativa, que é o que nós chamamos de legítima defesa imaginária, ou seja, a pessoa pensa que está numa situação de legítima defesa, que está abrigada, que está protegida pela excludente de responsabilidade civil de legítima defesa, mas essa situação na verdade não existe, foi só da imaginação dela. No direito civil, não se admite essa exclusão de responsabilidade quando estamos diante de uma legítima defesa imaginária, legítima defesa putativa. Então, a legítima defesa putativa não exime o agressor de indenizar. O exercício regular de um direito também é uma possibilidade, é uma hipótese de exclusão de responsabilidade civil. E aqui, para ilustrar essa matéria, eu trouxe como exemplo um julgado, a ementa de um julgado do Tribunal de Justiça Gaúcho, tá? Que fala sobre essa questão de exercício regular do direito. O que é essa situação aqui? A situação exposta é uma ação em que uma pessoa entrou contra uma empresa dizendo que o nome dela tinha sido inscrito de forma indevida nos órgãos de restrição de crédito. Porém, houve a tramitação do processo e se comprovou que a pessoa efetivamente devia para essa empresa e foi correta a inscrição realizada nos órgãos de restrição ao crédito, porque o julgador considerou que, considerando que a dívida existia, a empresa, ao escrever o nome dessa pessoa nos órgãos de restrição ao crédito, exerceu regularmente um direito dela. Então, não houve que se falar em indenização e responsabilização civil da empresa. E por fim, pessoal, o inciso 2º do artigo 188, ele nos traz situações de estado de necessidade. E o estado de necessidade, ele também configura a hipótese de exclusão da responsabilidade civil. O que eu ressalto para vocês é que, quando nós estamos diante de uma situação de estado de necessidade, ou seja, em que há a necessidade de se praticar determinada atitude a fim de remover um perigo iminente, eu falo em exclusão de responsabilidade até a medida
até o limite em que é necessário praticar determinada atitude ou se omitir em relação a determinada atitude para remover esse perigo, tá? Porque se houver excesso praticado, aí eu posso verificar então a ocorrência de responsabilidade civil. Exemplificando o estado de necessidade, eu trago esta situação. Motorista que acaba colidindo com o muro de uma casa, destruindo o muro para não atropelar criança de 10 anos que, de forma inesperada, surgiu à frente do veículo. Então, nessa situação, o motorista ele agiu como uma excludente de responsabilidade civil porque ele agiu em estado de necessidade. Ele acabou colidindo com o muro, acabou causando prejuízos materiais para umas pessoas para que ele não atropelasse uma criança que de forma inesperada surgiu na frente dele, tá? O que eu ressalto em relação ao estado de necessidade? Nós estamos falando em excludente de responsabilidade civil, porém nessa situação aqui nós temos que ter um cuidado, por quê? Porque este motorista, por exemplo, ele pode ter que pagar uma indenização, ele pode ser responsabilizado em reconstruir este muro. E por que isso? O artigo 929 do Código Civil estabelece o segundo: se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2º do artigo 188, não forem culpados do perigo, assiste-lhes o direito à indenização do prejuízo que sofreram. Então, quando nós estamos diante de uma situação destas em que o motorista ele colidiu com o muro de uma casa para não atropelar uma criança e os proprietários dessa casa não agiram com culpa, não com dolo, enfim, eles não tiveram nenhum envolvimento nessa situação, cabe a eles buscar desse motorista uma reparação civil e esse motorista vai ter que pagar. Porém, como esta situação nós estamos diante de uma excludente de responsabilidade, ou seja, ele não tinha outra opção que não fosse destruir o muro da casa, porque senão ele atropelaria a criança, ele pode entrar com uma ação regressiva e exigir dessa criança, enfim, exigir dos pais desta criança o valor que ele teve que pagar aos proprietários da casa. E aqui eu trago para vocês o artigo 930 do nosso Código Civil, que estabelece o seguinte: no caso do inciso 2º do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado, tá? Parágrafo único, a mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano. Então, o que eu ressalto para vocês quanto ao estado de necessidade? É uma situação de excludente de responsabilidade civil, porém, se a pessoa que foi afetada, ela não concorreu com qualquer culpa, com dolo para o evento danoso, para o que aconteceu, deve haver o ressarcimento civil e essa pessoa deve efetuar um pagamento por esse ressarcimento, porém, ele pode entrar com uma ação regressiva e cobrar daquele que causou o dano. Pessoal, essa então foi a matéria da seção 3.1, onde nós iniciamos falando sobre a responsabilidade civil e ressalto a importância desse tema que vai acompanhar não só a vida acadêmica, mas como a vida profissional, a vida jurídica de vocês, tá? Seguem agora duas questões. Essas duas questões também estão na pós-aula de hoje, junto com o probleminha, a situação problema da Mariana, que é uma situação problema que consta no livro didático de vocês. Eu peço que vocês façam essas atividades conforme solicitado lá no AVA. Eu vou considerar alguma forma de avaliação que eu vou explicar para vocês no nosso grupo de dúvidas e também no e-mail.
E essas questões é para fins de fixação da matéria da aula de hoje e também aprofundamento, principalmente a questão da responsabilidade civil objetiva, a questão da responsabilidade civil objetiva do Estado. Então, eu peço que vocês respondam os questionamentos, que com base neles nós vamos iniciar a próxima aula, tá bem? Bons estudos, qualquer dúvida pode me chamar e até a aula da semana que vem.